Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal. E nessa videoaula e nas próximas a gente vai começar a fazer então o passo a passo deste personagem aqui. Então ele é o King Diamond, ele é um cantor de heavy metal e a gente vai fazer todos os detalhes. Então a mão tem, vocês podem reparar que tem o detalhe dos dedos, todos feitos individualmente. Ele tem esse microfone que é em forma de osso. Ele tem essa... que ele sempre, em vários dos shows, ele faz apresentação com essa pintura no rosto, né? Então, ele dá essa diferencial aqui também para fazer os detalhes do rosto. Então, são vários detalhes, vários passo a passo que a gente vai começar a partir de agora. Vamos lá? Vamos então à lista de materiais para confeccionar esse boneco? Bom, para confeccionar o King Diamond, então a gente vai precisar, a maior parte dele vai ser feita com a linha Amigurumi. Essa é a cor 8990, o preto. A gente vai precisar um pouco também da cor 8013, que é um tonzinho de cinza, também da linha Amigurumi. Ainda da Amigurumi, cor 8001, que é o branco. Não consegui localizar no amigurumi, então eu tô usando esse aqui que é um Duna. A cor desse Duna aqui é a 7650. Ela é um tom de bege, que vai ser para a parte da pele do corpo do boneco. Os detalhes menores, que fica estranho fazer com essa linha mais grossa, eu acabei fazendo então com a linha Anne. Nessa cor 7684, que é o porcelana. E também, ainda na linha AME, cor 8990, preto também. Fora isso, o que mais que a gente vai precisar? Então, para os detalhes na bota e na cintura, eu acabei usando um zíper mesmo, para fazer ele. A gente vai desmontar ele depois, para poder utilizar ele na peça. A gente precisa também de uma correntinha, uma bijuteria douradinha ali para fazer os detalhes dele. No chapéu e para amarrar a capa, a gente usa um pouquinho dessa fita de cetim, ela é uma face simples, e essa aqui é a cor 19. Eu ainda vou precisar também de um parzinho de olhos que tenha a trava de segurança. Eu vou usar agulhas de crochê 2,5 milímetros quando eu estiver trabalhando com a Duna ou com a linha Amigurumi. E quando eu estiver trabalhando com a linha Anne, uma agulha de 1,75 milímetros. Além disso, a gente ainda vai precisar de agulhas de tapeçaria e também uma outra para bordado, para a gente fazer os detalhes e acabamento da peça. Eu vou precisar de fibra siliconada para os enchimentos, um pouco de tecido preto e tecido vermelho para fazer a capa do personagem. Então, essa aqui a gente faz com costura mesmo, pode ser costurando à mão, na agulha ou na máquina. Esse que eu utilizei aqui, eu utilizei o cetim daí. Além disso, a gente vai precisar de tesoura para os acabamentos e também de alguns marcadores de pontos. Vamos começar? Eu vou iniciar então fazendo os dedos. Então, os dedos, como são detalhes bem pequenininhos, então esse eu vou fazer na linha Anne com a agulha 1,75. Inicio então fazendo o anel mágico, pego a linha, seguro com os dois dedos, passo por trás, passo para frente, cruzo, lá atrás, passo a agulha por baixo da primeira, puxo a segunda e faço uma laçadinha para prender meu anel mágico. Então, anel mágico feito. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos os 5 pontos baixos, eu vou fechar esse anel mágico, bem fechado. E agora, eu vou fazer na segunda
e terceira carreiras, 5 pontos baixos em cada uma das carreiras, ou seja, eu vou fazer só ponto sobre ponto. Na primeira carreira, eu vou deixar esse fio sendo preso nos pontos que eu fizer, para ele não soltar. Então, e como são só 2 carreiras que eu vou fazer agora, e cada uma com 5 pontos, nos dedos eu não vou usar o marcador, eu só vou ir contando. Então, o primeiro ponto eu já fiz, 2, 3, 4 e 5. Primeira carreira tá feita. Agora eu não vou mais prender a linha do anel mágico junto com os pontos. Já vou virar aqui para deixar no lado direito os meus pontinhos. E vou continuar fazendo mais uma vez 5 pontos baixos nessa terceira e última carreira dos dedos. Então, os dedos são bem simples de serem feitos. São apenas 3 carreiras, cada uma delas com 5 pontos baixos. Então, eu vou continuar aqui. 1, 2, 3, 4. E o último ponto do dedo, desse dedo, o ponto número 5. Já vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar, vou deixar um pedaço um pouquinho grande aqui para a gente poder fazer a costura depois. E eu faço, então, o meu arremate. Primeiro dedo está feito. Esse fiozinho do anel mágico que ficou aqui, a gente coloca ele para dentro do dedo, que daí ele faz um pouquinho de enchimento no dedo, que já que enchimento com a fibra siliconada eu não vou colocar aqui, por ser uma parte bem pequenininha. Então, só coloco esse fiozinho. Tô colocando aqui por ser bem estreitinho com o auxílio da tesoura, da pontinha da tesoura. E assim, então, o primeiro dedo está feito. Exatamente igual esse dedo aqui, eu vou fazer mais 5. Eu vou usar 6 desse mesmo tamanho, desse mesmo formato. Eu vou fazer meus outros 5 aqui, eu segui exatamente o mesmo passo a passo e já retorno com vocês. Bom, então voltei aqui, já tô com os 6 dedos que são feitos da mesma forma, prontos. Então, são os 6 dedos com 3 carreiras de 5 pontos. 5 pontos baixos no anel mágico e mais 2 carreiras com 5 pontos cada um. E assim, 6 dedos já estão prontos. Como eles vão ter alguns tamanhos diferentes, eu vou aproveitar aqui e vou deixar, fazer um nozinho, um topinho aqui com esses fios, só para eu deixar separado o que é de um tamanho do outro, para depois eu não confundir, que a diferença vai ser bem pequena entre eles, então vou deixar assim eles separadinhos aqui. Agora, eu vou fazer os dois, que seriam os 2 polegares do boneco. Então, também vou fazer o anel mágico. E agora, dentro desse anel mágico aqui, eu vou colocar 6 pontos baixos, um ponto a mais do que nos dedos normais, vamos dizer assim, nos dedos anteriores que a gente fez. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, feitos os 6 pontos baixos aqui no anel, eu vou fechar esse anel mágico. Na segunda carreira desse dedão, desse polegar, eu vou fazer ponto sobre ponto, vou fazer 6 pontos baixos também. Nessa segunda carreira, eu vou carregando esse fiozinho do anel mágico junto para ir fazendo o acabamento dele. Então, também não vou usar marcador por serem poucos pontos e poucas carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, segunda carreira tá feita. Vou colocar
virar para deixar do lado direito. E agora eu vou fazer, então, a terceira e última carreira do dedão. E aqui também eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego minha tesoura, deixo um pedaço de fio pra gente fazer as costuras depois, faço o arremate e coloco esse fiozinho aqui pra dentro. Então, ele ficou um pouquinho mais gordinho que os outros dedos que a gente tinha feito. Então, no comprimento, eu fiz ele do mesmo comprimento, que eu fiz só com 3 carreiras de pontos baixos também. Mas como ao invés de 5, agora eu coloquei 6 pontos baixos no anel mágico, então ele fica um pouquinho mais gordinho do que o que a gente fez antes. Como o nosso polegar normalmente é um pouquinho maior, mais larguinho do que os outros dedos. Então aqui a gente consegue fazer uma pequena comparação aqui. Então, a diferença entre eles é mínima, mas o polegar fica um pouquinho mais larguinho. Então, são 2 mãos, 2 polegares. Já fiz um, vou fazer o próximo. Quando terminar meu segundo polegar, já retorno aqui com vocês. Terminei, então, meu segundo polegar. Também, para eu saber que esses dois são o mesmo, são iguais, eu vou deixar eles unidos aqui para eu utilizar depois. Então, eu fiz os 6 dedos com os 5 pontos, iniciando com os 5 pontos baixos e 3 carreiras. Eu fiz os 2 polegares, iniciando com 6 pontos baixos e também 3 carreiras. E agora, isso dá 8 dedos, a gente precisa de mais 2. Que nesse caso ali vão ser os 2 dedos que eu vou fazer eles para serem dobrados na mão para fazer o símbolo do rock and roll, né? Então, esses outros 2 dedos, eu vou iniciar eles também, assim como no dedão, com 6 pontos baixos, só que daí a diferença nesses outros 2 dedos, que ao invés de fazer 3 carreiras, eu vou fazer por 4 carreiras, por conta da dobra que vai ter aqui na hora da costura, para eles não ficarem muito pequenininhos. Então, vou fazer 6 pontos baixos por 4 carreiras para fazer esses outros 2 dedos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico e dou sequência, assim como foi nos outros dedos. Vou fazer ponto sobre ponto, nesse caso, 6 pontos baixos, e vou fazer isso por 3 carreiras, da segunda, a terceira e a quarta, da segunda à quarta carreira. Quando eu terminar esses meus 2 dedos, eu já retorno aqui com vocês para a gente dar sequência na peça. Finalizei aqui, então, os outros 2 dedos. Agora, eu já tenho os 10 dedos que eu vou utilizar no personagem prontos. Então, só recapitulando. 6 dedos eu fiz da seguinte forma. Coloquei 5 pontos baixos no anel mágico e depois eu fiz mais 2 carreiras em cada, também com 5 pontos baixos. Os 2 que vão ser os polegares, 6 pontos baixos no anel mágico e mais 2 carreiras com 6 pontos baixos cada. E os 2 dedos que vão ser os dedos que vão ficar dobrados, 6 pontos baixos no anel mágico e mais 3 carreiras com 6 pontos baixos. E assim, os dedos estão prontos. Agora, eu vou deixar eles de ladinho e vou começar a fazer o braço do personagem. Bom, então o braço agora, como já não é tão pequenininho o detalhe, já vou para a linha amigurumi e vou trabalhar então com a agulha de 2,5 milímetros. Então, eu vou iniciar cada um dos braços na cor preta e vou fazer, então, para início do braço, vou fazer 5 correntinhas. Então, vou pegar meu fio, vou fazer a laçadinha inicial
E a partir daqui, então, vou fazer 5 pontos baixos. 5 correntes, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 5 correntes, eu vou pular essa primeira correntinha aqui. Não sei se tá bem visível aqui, então, na primeira eu não trabalho, eu vou aqui na segunda e vou fazer, na sequência, 3 pontos baixos. Então, um em cada correntinha. 1, 2 e 3. Feitas as 3 correntinhas, os 3 pontos baixos, uma em cada correntinha, sobrou aqui a última correntinha. Nessa última correntinha, eu vou fazer agora 3 pontos baixos nela. 1, 2, e já vou virando aqui e já vou esconder o fiozinho do início por baixo. 3. Então, feitos os 3 pontos baixos na última correntinha, eu vou fazer mais 2 pontos baixos voltando aqui na correntinha, então, na próxima, 1, e na próxima, o segundo. Na última correntinha aqui, que foi onde eu iniciei, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Com a correntinha que a gente tinha deixado na hora de fazer o primeiro, fecha também 3 pontos baixos aqui, assim como a gente tem aqui do outro lado. Agora, eu vou aqui no primeiro ponto dessa carreira, dessa segunda carreira, e vou fechar com um ponto baixíssimo, que é aquele ponto onde eu não pego a segunda laçada. Agora, a partir daqui, então, eu finalizei essa segunda carreira agora com 10 pontos baixos no total. A partir da terceira, eu vou continuar trabalhando de forma circular, como a gente faz no amigurumi normalmente. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2, a partir de agora, eu vou começar a marcar meus pontos para eu não me perder. Então, vou marcar aqui o meu primeiro ponto. Eu comecei a fazer essa marcação aqui na hora de colocar o marcador, pegando apenas a correntinha de trás, que daí não fica tão marcado o início e o final de carreira ali, como ficaria se eu colocasse nas 2 correntinhas. Então, fiz 2, vou aqui para a terceira, então, fiz os 3 primeiros pontos baixos. No próximo, agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou pegar a primeira alcinha, a alcinha da frente do primeiro ponto, vou pegar a alcinha da frente do segundo ponto, vou puxar uma laçadinha, passando por dentro desses 2 pontos, como é bem no cantinho, ele dá um trabalhinho aqui pra gente fazer essa passagem, cuidar para passar por todos os fiozinhos, e finalizo o ponto baixo. Nos próximos 3 pontos, eu vou fazer novamente 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. E sobraram aqui no final da carreira 2 pontos baixos. Esses 2 pontos baixos eu vou fazer a minha segunda diminuição desta carreira. Então, eu pego uma alcinha do primeiro, uma alcinha do segundo, puxo uma laçada, fico com 2 na agulha e finalizo o meu ponto baixo. Então, finalizei agora a terceira carreira e tenho agora 8 pontos baixos. Já vou tentar ajeitar aqui para ele não ficar no avesso. E vamos dar sequência agora na quarta carreira. Na quarta carreira, a gente também vai ter diminuições, tá? A sequência nessa quarta carreira aqui vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Na terceira carreira, eram 3 pontos baixos e uma diminuição, aqui são 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Marco aqui
o meu primeiro ponto. E na sequência aqui agora, então, vamos para a primeira diminuição desta quarta carreira. Então, eu pego uma alcinha do primeiro, uma alcinha do segundo, puxo e finalizo o meu ponto baixo. Faço agora, então, a segunda sequência, então, vou fazer mais 2 pontos baixos. Tomar bastante cuidado, que aqui é bem pequenininho, às vezes a gente pode acabar pegando uma laçadinha a mais que não deveria. 1, 2, e nos 2 últimos pontos aqui que sobraram, a nossa próxima e última diminuição desta carreira. Uma alcinha de um, uma alcinha do outro, e finaliza o ponto baixo. Então, concluí agora a quarta carreira e tenho agora 6 pontos baixos. A quinta carreira eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, a quinta carreira aqui também vai ter 6 pontos baixos. Só vou colocar esse restinho de fio do nosso início do trabalho para dentro aqui, que daí ele já não fica nos incomodando e ajuda a fazer parte do enchimento. Então, vamos começar, então, a quinta carreira. 1 e 2. Marco o meu primeiro ponto. 3, 4, 5 e 6. Agora, na sexta carreira, a gente vai fazer aumentos novamente. Então, a sequência nessa sexta carreira vai ser um ponto baixo e um aumento, e eu vou fazer isso por 3 vezes. Então, vou fazer a primeira aqui, um ponto baixo, já vou marcar ele aqui, e no próximo, um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E faço isso por mais 2 vezes. Quando eu finalizar essa carreira número 6, eu já retorno aqui com vocês. Finalizei, então, aqui a minha sexta carreira. Tenho agora um total de 9 pontos baixos. A sétima carreira vai ser de ponto sobre ponto, ou seja, 9 pontos baixos, e essa vai ser a última carreira em preto do braço. Depois a gente vai fazer a troca de cor no finalzinho dela. 1, 2, vou marcar o primeiro ponto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí, no último ponto aqui dessa carreira, como eu vou fazer a troca de cor, eu já não vou arrematar ele com a linha preta, eu já vou arrematar ele com a próxima cor, que é o nosso bege. Então, vou pegar aqui da minha linha Duna, vou fazer, então, a finalização desse último ponto da carreira 7, já com a linha na cor que eu vou dar sequência, que é o bege. Então, já fiz. Então, finalizei a sétima carreira. Da oitava agora até a 15ª carreira, ou seja, vão ser 7 carreiras, 8 carreiras, desculpa,
Então, por 8 carreiras agora, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, e agora todos esses pontos com a cor bege. Então, vou começar aqui com vocês. Essa carreira de número 8, eu não vou colocar marcador, que a gente, como tem a troca de cor, vai dar para ver bem certinho onde é que é o início da carreira. E já vou fazendo, junto com esses pontos da 8ª carreira, o arremate da linha preta, do finalzinho da linha preta e do início da linha bege. E todos eles, então, somente ponto sobre ponto. Então, se você conseguir encontrar na tua cidade a linha amigurumi nesse mesmo tom aqui, faz com amigurumi mesmo. Eu só tô fazendo com a Duna, porque aqui eu não consegui localizar, não consegui encontrar em nenhum dos armarinhos a linha amigurumi nesse mesmo tom que eu encontrei na Anne, que é o tom que eu precisava. Então, por isso que aqui eu tô trabalhando com a Duna agora e não com o amigurumi. Tô chegando aqui já no final da carreira número 8. Já trabalhei com esses fios por algumas carreiras, então agora já vou cortar aqui o fio preto, que eu não vou mais precisar nesse braço. E vou fazer aqui só um pequeno arremate neles para não correr o risco de abrir. Então, vou pegar e vou fazer uns 2 nozinhos aqui, usando as 2 pontinhas do fio. A sobra do fio eu vou colocar para dentro da nossa peça, que já dá um auxílio aqui com a questão do enchimento. E daí vou dar sequência, então, quando eu finalizar. Então, já coloquei eles aqui para dentro, agora eu vou para dar sequência, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui para encher a mãozinha, a palma da mão. E é bem pouco mesmo, porque é um trabalho pequenininho, então, e como é pequeno aqui, eu vou colocar então com o auxílio aqui da minha tesoura. E assim que eu colocar esse pouco de enchimento só na partezinha preta, aqui na parte da mão, a gente dá sequência, continuando ali então da carreira 9 até a carreira 15 ainda, que ainda faltam, fazendo os pontos sobre ponto, ou seja, cada uma dessas próximas carreiras que eu vou trabalhar vão ter 9 pontos baixos, assim como teve essa última. E quando eu finalizar, quando eu chegar lá na carreira número 15, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência no passo a passo. Então, já coloquei o enchimento e agora eu vou dar sequência. Retorno com vocês quando eu terminar a carreira de número 15. Terminei, então, até a carreira número 15. Então, eu fiz da 8ª carreira, desde aqui a troca de cor, até essa carreira de número 15, apenas ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas carreiras teve 9 pontos baixos. Agora, na 16ª carreira, a gente vai fazer uma carreira de aumentos novamente. Então, a sequência nessa 16ª carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento, e eu vou repetir isso por 3 vezes. Então, 1, 2, marco esse primeiro ponto aqui. E faço no próximo um aumento, 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base. 1 e 2. E sigo dessa mesma forma por mais 2 vezes. Quando eu finalizar, então, a carreira 16, eu já retorno aqui com vocês para a gente dar sequência na peça. Finalizando aqui, então, a 16ª carreira, terminei a sequência de repetições de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tenho agora um total de 12 pontos baixos. Na sequência agora da carreira número 17 até a carreira número 27, ou seja, por 11 carreiras, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, cada uma dessas 11 carreiras vai ter 12 pontos baixos.
eu vou fazer as minhas aqui e quando a gente chegar na parte final pro acabamento do braço, eu retorno aqui com vocês. Então, finalizei aqui a carreira de número 27, essa vai ser a última carreira do braço. Corto o fio deixando uma parte para costura. Eu só vou fazer o acabamento aqui, então, tiro o marcador, vou no primeiro ponto da carreira anterior e faço um ponto baixíssimo. E com isso, então, o braço tá concluído, só colocar enchimento aqui. Eu preciso, então, de 2 braços, eu faço os dois exatamente da mesma forma. Então, eu já tô com um pronto aqui, esse outro que falta só colocar o enchimento. E vou colocar o enchimento no meu aqui e a gente já retorna para fazer mais uma parte. Terminei de colocar o enchimento no segundo braço também. E agora, então, eu vou deixar ele dessa forma, eu não vou colocar os dedos ainda. Que os dedos, para ficar na posição bem certinha, eu vou deixar para colocar depois na finalização, no acabamento da peça. Vamos agora, então, iniciar as pernas. Então, as pernas eu preciso fazer 2 vezes. A primeira das 2 pernas, quando a gente chegar no final, arremata o fio. A segunda, não arremata, que a gente vai dar sequência no corpo a partir da conclusão da segunda perna. Então, para iniciar a perna, eu vou fazer a laçadinha inicial e vou fazer um total de 11 correntinhas. Então, a laçadinha inicial tá feita e a partir daqui, então, eu vou dar sequência, então, nas 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Feitas as 11 correntinhas, eu vou pegar uma laçada na agulha, vou pular aqui 1, 2, 3 correntinhas, insiro a agulha na 4ª correntinha e faço um ponto alto. Na sequência, nas próximas 6 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto em cada uma delas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficou aqui, então, a última correntinha. Nessa última correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos na mesma correntinha. Então, 1, 2 e 3. Então, metade. A ida das correntinhas eu já fiz, agora eu vou continuar, vou laçar novamente, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo, então, vou começar fazendo mais 6 pontos altos nos mesmos lugares que eu fiz os 6 da carreira anterior. Então, e já vou esconder esse fio por dentro do meu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sobrou aqui a última correntinha. Nessa última correntinha eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Feito, então, essa sequência de pontos que eu fiz a volta, agora eu vou fechar essa carreira na terceira correntinha, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Finalizei, então, a primeira carreira do meu pé, da perna do boneco. Na segunda carreira, eu vou iniciar fazendo uma correntinha e vou fazer num total de 19 pontos baixos. Então, vou começar a partir do próximo aqui e vou fazer, então, 19 pontos baixos. Eu vou marcar esse primeiro ponto aqui, porque a partir de agora eu vou trabalhar de forma circular.
Eu vou marcar o primeiro aqui, então já fiz 2. Vou continuar até o final. Quando eu finalizar 19 pontos baixos, eu vou dar sequência na terceira carreira. Já fiz aqui meus 19 pontos baixos, sobrou no final só aquela correntinha que a gente usou para subir, então essa a gente não vai utilizar agora. Vamos iniciar então aqui a terceira carreira. Na terceira carreira a gente vai fazer também 19 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto da carreira, para cada ponto baixo da carreira anterior. Eu vou fazer a minha aqui, quando eu finalizar, eu já retorno com vocês para a gente ver como que faz a quarta carreira. Finalizei aqui, então, a terceira carreira. Vou virar ele aqui para deixar no lado direito. E vamos dar sequência agora na quarta carreira. Na quarta carreira, eu vou começar fazendo 5 pontos baixos. Então, vou começo aqui e faço 5 pontos baixos. Então, 1... 2, marco esse primeiro ponto que eu fiz aqui. 3, 4 e 5. Na sequência, agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos, ou seja, eu vou pegar a laçada na agulha, vou inserir, puxar, fiquei com 3 laçadas. Pego outra laçada e arremato as 3 de uma vez só, um meio ponto alto. Faço mais uma vez, pego a laçada, vou no próximo ponto da base, puxo a laçada, pego mais uma laçada e arremato os 3 de uma só vez, 2 meio pontos altos. Na sequência agora, eu vou fazer 3 pontos altos, mas esses 3 pontos altos eu vou fechar eles de uma vez só, vou fechar eles juntos. Então, peguei a laçada, vou no próximo, puxo, pego uma laçada, arremato 2, fico com 2. Pego mais uma laçada, vou no próximo ponto da base, puxo, fiquei com 4. Pego uma nova laçada, arremato 2, fiquei com 3. Pego uma nova laçada, vou no próximo ponto da base, puxo mais uma laçada, fiquei com 5. Pego a laçada, arremato 2, fiquei com 4. Pego uma laçada e arremato os 4 de uma única vez. Na sequência agora, eu vou fazer, então, novamente, 2 meio pontos altos. Peguei a laçada, vou no próximo, puxo, fiquei com 3, pego uma nova laçada, arremato as 3 de uma vez só. Mais uma vez, segundo ponto, meio ponto alto. E ficaram ainda 7 pontos da carreira anterior. Nesses 7 pontos da carreira anterior, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizei, então, a quarta carreira. Com agora, então, eu tinha 19 na carreira passada. Nessa aqui, eu fechei 3 pontos altos juntos, que é a ponta do sapato. Fiquei agora com 15 pontos, com 17 pontos baixos. Na carreira número 5, eu vou iniciar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto dessa carreira. 3, 4, 5 e 6. Na sequência aqui agora, que tô na pontinha da bota, eu vou fazer 3 pontos baixos, mas eu vou fechar eles de uma vez só. Então, como que eu vou fazer isso? Passei a agulha pela próxima laçada,
pelo próximo ponto, peguei uma laçada. Já vou direto pro próximo, pego mais uma laçada e vou no terceiro e pego mais uma laçada. Fiquei com 4 laçadas na agulha, agora eu arremato todos eles de uma vez só. Então, fechei 3 pontos baixos juntos. Sobraram ainda 8 pontos baixos. Em cada um desses 8, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, como eu fechei 3 pontos baixos juntos aqui na frente novamente, dos 17 que eu tinha acabado na carreira anterior, agora eu fiquei com 15 pontos baixos apenas. Na sexta carreira, agora eu vou fazer 15 pontos baixos, fazer apenas ponto sobre ponto. Então, vamos lá. 1, 2, marco o primeiro ponto e continuo fazendo ponto sobre ponto até finalizar os 15 dessa carreira. Quando eu terminar a carreira de número 6, eu já retorno aqui com vocês. Terminei, então, aqui a minha sexta carreira, fiz meus 15 pontos baixos. A carreira número 7, eu vou fazer 15 pontos baixos também, só que a diferença é que nessa carreira número 7, eu não vou pegar as 2 laçadas, como a gente normalmente faz para fazer o ponto. Eu vou pegar apenas na alcinha de trás do ponto para fazer cada um desses 15 pontos baixos. Então, são 15 pontos baixos, mas pegando apenas a laçada de trás do nosso ponto. Eu vou fazer os meus 15 aqui. Assim que eu finalizar eles, eu já retorno com vocês para a gente dar sequência na confecção da perna do boneco. Finalizei aqui a minha carreira de número 7. Lembrando que eu não pus o marcador nessa carreira, porque ele fica marcadinho pela alcinha que eu deixei sem trabalhar. Agora, da carreira número 8 até a carreira de número 13, ou seja, por 6 carreiras, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 13, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, só que agora eu já vou voltar a fazer os pontos de forma normal, pegando as 2 alcinhas do ponto da carreira anterior. Quando eu finalizar a minha carreira de número 13, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência na confecção da perna. Bom, terminei então aqui minha carreira de número 13 e já coloquei um pouco de enchimento na parte do pé. Na sequência agora, a carreira de número 14, a gente vai fazer também 15 pontos baixos, só que esses 15 pontos baixos novamente a gente vai fazer pegando apenas pela alcinha de trás de cada um dos pontos da carreira anterior. Então, mais uma vez, eu vou fazer sem precisar usar o marcador. Então, vamos lá. Então, 15 pontos baixos, todos eles pegando apenas a alcinha de trás de cada um dos pontos. Eu vou fazer, então, a minha carreira 14 aqui. Quando eu terminar ela, eu volto aqui com vocês para a gente dar sequência. Já terminei minha carreira 14, fiz os 15 pontos baixos pegando apenas a alcinha de trás. E agora, da carreira número 15 até a carreira de número 23, ou seja, por 9 carreiras, eu vou fazer ponto sobre ponto, agora pegando as 2 alcinhas, ou seja, da carreira 15 até a carreira 23, eu vou novamente fazer 15 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou dar sequência na minha peça aqui. Quando eu chegar ao final da carreira número 23, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência na confecção da perna do boneco. Concluí aqui, então, minha carreira de número 23. Já coloquei mais um pouquinho de enchimento até o finalzinho aqui da parte da bota. Agora, na carreira 24, a gente vai fazer uma sequência de aumentos. Então, qual que vai ser a sequência dessa carreira 24? A gente vai fazer 4 pontos baixos, 1,
2, marco o primeiro ponto, 3 e 4, então fiz os 4 primeiros pontos baixos. No próximo ponto da carreira anterior, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base, 1 e 2. E eu repito essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento por mais 2 vezes. No final dessa carreira número 24, a gente vai ficar, então, com 18 pontos baixos no total. Vou finalizar a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizada, então, a carreira de número 24. Agora, então, da carreira 25 até a carreira 34, ou seja, por 10 carreiras, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto. Cada uma dessas 10 carreiras vai ter 18 pontos baixos nelas. Então, quando a gente finalizar essa carreira de número 34, vai estar concluída a primeira perna. Eu vou fazer as minhas 10 carreiras aqui. Quando eu chegar lá no finalzinho da carreira 34, retorno aqui com você só para a gente fazer o acabamento dessa perna. Finalizei, então, aqui a carreira de número 34. Como essa vai ser a perna que a gente vai cortar, não vou deixar muito, só pro acabamento mesmo, não vai ter costura com esse fio aqui. Só vou tirar o marcador, vou no primeiro ponto dessa última carreira e faço um ponto baixíssimo pro acabamento, pro arremate. E assim, a primeira das 2 pernas está concluída. Só falta, então, colocar o enchimento nela. Eu vou parar essa videoaula por aqui, já passou de 45 minutos. Aguardo, então, vocês na próxima semana, na próxima aula, quando a gente vai dar sequência, então, a partir da segunda perna, exatamente nesse ponto onde eu parei aqui, para a confecção do corpo e da cabeça. Se gostou do que viu até aqui, curta, comente e compartilhe. Se ainda não for inscrito, inscreva no canal e ajude ele a crescer. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!